para fins de gravação, né? Boa noite novamente a todos. Boa noite, professora Cristine. Hoje temos um professor convidado, ali, doutorando do programa da Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria também dar boas-vindas para o Heriberto. A gente vai ter a nossa aula hoje, né, de saúde mental no ambiente de trabalho. E eu vou roubar alguns minutinhos aqui da professora Cristine para dar os avisos da nossa capacitação, das ações que estão correndo em paralelo à capacitação. Bom, vamos começar agora, pessoal, nessa últimas semanas de capacitação, lembrando que o nosso curso vai online e ao vivo até o dia 26, depois ele permanece com aulas gravadas. As aulas vão ficar disponíveis, né, para quem quiser completar o curso, eventualmente rever alguma aula. Bom, temos na sexta-feira, vou começar pela mais fácil, né, na sexta-feira, dia 30, uma visita ao OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos. Para essa visita, o próprio OGMO sugeriu que o grupo que fosse visitar tivesse uma limitação de pessoas para que eles pudessem nos atender. Já agradeço aqui o colega do nosso curso, o Marcelo, que viabilizou essa visita. Não sei se vocês lembram aqui na apresentação do plano de gestão de risco, o Marcelo mostrou ali os sistemas, né, do OGMO Santos. Eu vou projetar a lista aqui no chat das pessoas que foram inscritas. Tá? Se vocês fizerem a gentileza de confirmarem, algumas eu já vi que estão aí na aula, né? A Márcia. Então, pessoal, essas duas pessoas que se inscreveram na visita do OGMO na sexta-feira, dia 26, lembrando que essa visita não tem taxa de inscrição, não tem custo. É uma visita que será feita na sede do órgão gestor de mão de obra, na Avenida Conselheiro Nébias. Tá lá na nossa plataforma, tem o endereço certinho. É das 9 ao meio-dia. Tá? Peço também a gentileza de chegarem com alguns minutos de antecedência para a gente poder fazer o cadastramento ali na recepção do órgão. Não sei quantas pessoas estão aqui, já vi o Jorge também, que tá tanto na aula como inscrito na visita. Então, temos aí o Emerson, a Andréa Cristina, a Priscila Silvério, o André Nunes, Valmir Souza, a Bruna Veras, o Jorge Ribeiro, a Marina Silva, que não é do meio ambiente, mas é a nossa aluna aqui, a Márcia Araújo, o Emerson Calgaro, a Suelen Santos e o Marcos Teixeira. Então, esse grupo fará a visita do OGMO, já estão confirmados, ok? Nos vemos no dia 30. Agora vamos para a visita do dia 31. Para essa visita do dia 30, pessoal, eu, como sugestão, só para a gente ter um grupo, né, para emitir os avisos ali, eu fiz um link aqui no grupo, né, do WhatsApp específico para essa visita, tá? E a sugestão é que essas pessoas que estão inscritas entrem pelo link que eu vou deixar logo mais aqui no chat, tá? Para emitir os avisos. Depois a gente costuma tirar fotografia, tudo, e já fica centralizado no grupo da visita. Vamos lá. Agora vamos para a visita do Porto de Santos, ok? Bom, fazer algumas considerações. A gente vai ter outras visitas, tá, pessoal? E também esta visita ao Porto, ela foi limitada, o número de vagas, tá? Existe uma demanda muito grande para a visitação ao Porto, porque você tem que mobilizar uma embarcação, você tem que mobilizar também um instrutor que vai ali junto com o grupo, tá? Essa é a primeira visita que a gente está disponibilizando. Eu estou negociando outras para atender mais pessoas, inclusive não só no sábado, também visitas durante a semana. Bom, as pessoas que se inscreveram aqui da capacitação, estou colocando no chat também. Então, temos o Adriano Frank,
a Andréa Cristina, a Bruna Veras, a Camila Silva, o Emerson Calgaro, José Vasques, a Márcia Ferrarese, a Mariana Dias, a Paula Forte, a Simone Farias e a Vânia Ávila. Pessoal, alguém que se inscreveu e o nome não está aqui? Tá. Outra coisa, tenho certeza que alguém pode ter se inscrito, tentado se inscrever, né? Porém, o link já fechou, porque acabou o limite de vagas mesmo. Essa visita, pessoal, tem uma taxa de inscrição, acho que é de R$35. Lá na plataforma onde vocês fizeram o acesso no formulário de inscrição, tem o número Pix, né, que é da Fundação Senep. Só justificando essa taxa de inscrição, a Fundação Senep é uma fundação pública, a gente está colocando a equipe, né, à disposição aí num sábado para atender o grupo aqui. Eu vou emitir a programação da visita, etc., ali no grupo também, que eu vou, assim que liberar a aula aqui para a professora Cristine, eu vou mandar aqui no chat também o link com o grupo específico da visita para a gente emitir os avisos aqui. Acho que o Jorge levantou a mão, pode abrir o seu áudio, Jorge. Não, que você perguntou se quem estava aqui estava nas assim, as visitas. Eu só falei sim, foi isso só. Eu não vi teu nome na do Porto, Jorge. Você se inscreveu na do Ogmo. Inscrevi nos dois, só que a do Ogmo deu assim uma confirmação de inscrição e a do Porto não. Então, vou incluí-lo, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou incluí-lo aqui, tá, Jorge? Você pode considerar que você está inscrito nessa do Porto, ok? Só justificando, Jorge Baff com 2 Fs, né? Tá. Só justificando, pessoal, assim, eu gostaria de ter o curso inteiro na visita. A gente vai fazer outras datas, mas assim, eu tenho uma limitação prática, inclusive vocês vão entender bem, a embarcação tem uma limitação, né? Inclusive para efeito de colete salva-vidas, etc., tem uma lotação máxima. Eu consegui incluir o grupo de vocês no dia 31, sábado, que vai ter um outro grupo visitando. Então, eles falaram, a gente tem uma margem aqui que eu consigo abrir vagas para vocês. É isso, pessoal. Então, só para finalizar, essa visita vai ser uma visita também que a gente vai ter que chegar às 8h30 para fazer o credenciamento na Fundação Senep, que fica dentro da Autoridade Portuária de Santos, aqui em Santos, no Canal 4, né, ali no Macuco. A gente vai iniciar lá fazendo uma apresentação da infraestrutura portuária, numa maquete bem grande que a gente tem lá do Porto de Santos, falar um pouco das operações portuárias, e vai ser oferecido um coffee break aí que está contemplado, né, nessa taxa de inscrição, e depois as pessoas vão ter que se organizar para fazer um transporte próprio, com carro, aí o grupo se organiza, né, para a gente fazer o embarque lá na Ponte Edgar Perdigão, na ponta da praia ali, em frente à praticagem, aquela área ali que o pessoal de Santos vai lá ver os navios entrando e saindo, né? Então, gostaria de falar que o nosso critério aqui, né, teve mais gente inscrita, mas o nosso critério foi atender principalmente as pessoas que estão participando do curso, participando da aula. Acho que é uma questão de merecimento, né? E até incentivar as pessoas que eventualmente perderam o fio da meada. E o curso ele não é linear, né? Cada módulo é um módulo novo, é uma matéria nova. A gente vai ter uma abertura de um próximo módulo, de várias disciplinas ainda até a última semana de junho. É uma forma das pessoas de incentivar. A gente vai ter várias ações aqui, estou negociando visitas aos terminais, tá? Mas, novamente, o nosso critério de seleção das pessoas vão ser as pessoas que estão participando conosco, tá?
Então, fica aí o convite, né, para o pessoal assistir às aulas, participar, tá? Porque esse é o intuito da nossa capacitação, isso aqui está sendo feito com muito esforço, né? Espero que vocês estejam gostando. E para quem não foi contemplado nas visitas, pessoal, segura aí a expectativa, tá? Que a gente vai abrir novas datas. Bom, isso é o que eu queria dar de aviso. Obrigado aí pela atenção. Isso tudo vai ficar gravado. Quero dar um último aviso em relação às aulas do curso. Um colega nos avisou que as aulas que a gente está fazendo aqui ao vivo, elas não estavam disponíveis no canal do YouTube. Realmente isso foi uma falha nossa, porque as aulas estão lá, mas a gente esqueceu de deixar essas aulas públicas, né, no canal do YouTube. Então, a gente já está corrigindo isso. Até amanhã, todas as aulas que foram feitas, gravadas, todas elas estão sendo gravadas, elas vão estar disponíveis no canal do YouTube para você que eventualmente não pôde acompanhar ao vivo, ir lá e rever a aula, mas também as videoaulas, que são aquelas aulas que o professor deixa à disposição do conteúdo, elas estão na nossa plataforma de ensino, né, e também que pode ser acessado no canal do YouTube, está tudo listado e organizado da forma como a gente está fazendo aqui o curso. Bom, pessoal, ufa, tudo isso, né? Acabei com os avisos aí. Novamente, agora eu quero dar boas-vindas à sala de aula dos professores de hoje. Então, temos a professora Cristine e o convidado, o Heriberto, que é orientando de doutorado lá da Federal de Santa Catarina. Professora Cristine, bem-vinda. Desculpe aí por roubar uns minutinhos da sua aula, mas agora o comando é todo seu. Que é isso, Alexandre, né? Sempre fica à vontade para dar esses informes, é importante, né, para os alunos, e ainda mais com essas visitas, né? Eu acho que deixa mais rico o curso, né, com essas visitas técnicas, então, fica à vontade. Então, gente, boa noite a todos, entraram depois, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de saúde mental e trabalho. Eu trouxe um convidado para vocês hoje, meu amigo, meu colega aqui de curso, o Heriberto. O Heriberto, ele é mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, é doutorando, orientando da professora Ana, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é funcionário público da Prefeitura do município de São José, aqui do lado de Florianópolis. Ele é professor de ensino superior, de pós-graduação em gestão de pessoas, gestão de processos, gestão por competências, e, né, dessas áreas todas relacionadas, né, de gestão. Bom, vou passar a palavra para ele, ele vai falar um pouco de saúde mental no trabalho e algumas outras áreas que a gente não abordou, ele vai trazer algumas outras coisas para vocês também. Acho que a gente pode deixar em aberto, né, Heriberto? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, mas se quiserem deixar para falar no final também, não tem problema, tá, gente? Fique à vontade. E eu vou estar aqui, se precisarem, ou levantem a mão, ou vão falando, tá? Heriberto, eu acho que tu consegue compartilhar daí a apresentação, né? Uhum. Então tá. Fica à vontade. Se quiser se apresentar, falar mais alguma coisa, tá bom? A palavra está contigo. Tá certo. Gente, boa noite, um prazer enorme, Cris, obrigado aí pelo convite, por me trazer para uma turma, né, que eu não poderia de forma comum estar participando. A Cris me fez um convite para vir falar aqui um pouquinho para vocês, né, sobre algumas ferramentas relacionadas à saúde mental, e aí o meu compromisso com vocês não trazer para cá a solução de tudo, não trazer para cá uma receita pronta em que vocês consigam ter as melhores relações de trabalho a partir dessas
metodologias, mas provocá-los para minimamente a gente ter uma reflexão e a partir dessa reflexão a gente conseguir ter uma mudança aí no nosso dia a dia. Eu tinha preparado essa atividade para a gente fazer em dupla, mas na verdade a gente poder fazer só antes de começar qualquer conceito, eu queria que vocês individualmente mesmo refletissem sobre o que motivou vocês a escolher a profissão que vocês estão hoje, né? E qual o maior desafio relacionado às relações de trabalho que vocês enfrentam. De antemão, queria pedir, né, a Cris falou para deixar as perguntas no final, mas eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para interferir assim que acharem pertinente, para que a gente torne a nossa conversa o mais rico possível, tá? Então, eu queria que vocês pensassem aí, dar uns 30 segundinhos para vocês, eu sei que vocês vão pensar a respeito, né? Mas o que motivou vocês a escolherem a profissão de vocês? E qual o maior desafio que vocês encontraram até os dias de hoje nas relações de trabalho que vocês enfrentaram? Se alguém quiser falar, é só falar, tá? A gente não precisa nem levantar a mão aí, só ir falando. Se já estiver pronto, por favor. Olha, eu vou abrir a fila, viu? Quando eu fui fazer... Quando eu fui escolher... desculpa, minha câmera está fechada. Quando eu escolhi fazer engenharia mecatrônica, eu achei que eu ia trabalhar assim, tipo na NASA, sabe? Eu achei que ia ser uma profissão de super glamour, só que não, viu, pessoal? Ser engenheiro, né, tem as suas alegrias e tristezas, mas brincadeiras à parte, sempre gostei de trabalhar com tecnologia, isso para mim sempre foi desafiador. Eu peguei aí uma época em que a gente não tinha internet, né? Lembrando que eu comecei a faculdade lá no início dos anos 90, então isso me fascina, trabalhar com tecnologia, encarar como a gente pode entregar para a sociedade, né? Uma palavra que está bastante na moda, né? Deixar um legado, trabalhar para soluções da nossa sociedade, do meio em que a gente vive, como é que a gente pode modificar o meio em que a gente vive através desse nosso conhecimento. Posso falar? Por favor, Jorge. O que motivou a escolher a profissão, né? Desde criança eu tinha assim a cabeça algumas coisas que assim eu assim poderia, né, que assim eu gostaria de ser. Uma seria assim, lixeiro, a outra e bombeiro, e assim a outra engenheiro, né? Então, né, as decisões foram me assim levando para assim engenharia, tá? E depois que eu fiz, né, engenharia e depois fui para a segurança do trabalho, tem muito a ver com assim, as relações humanas, né? Porque no começo, quando eu era jovem também, adolescente, eu fui buscar no Senac algumas formações na parte de relações interpessoais. Quer dizer, aquilo já tinha acho que assim, um embrião em mim, depois assim, a engenharia, a segurança, porque juntava a técnica com assim, um elemento humano, proteger assim, pessoas, tá? Depois é que foi e caindo a ficha disso aí, né? Então, eu assim, abracei porque eu quis, eu sou engenheiro eletricista, e depois a segurança, e outros vários meus cursos aí, né, especializações, mas é isso, né? O dia a dia nosso é bem árduo, mas tem as compensações. Eu tenho muito assim, orgulho de ser engenheiro, fazer parte dessa categoria que ajuda aí o mundo a crescer, ajuda a ajudar pessoas, né? Assim, eu propiciar isso. Então, eu estou feliz com as minhas escolhas aí. Certo. Mais alguém gostaria de compartilhar, gente? Algum desafio aí? Eu vou falar a minha, assim, minha vai e volta, né? A minha escolha de profissão. Minhas escolhas vieram dos meus pais. Eu sou advogada, minha primeira formação é em Direito, segui a carreira do meu pai,
por pouco tempo, mas sempre seguindo a carreira da minha mãe também. Terminei a faculdade de Direito, não segui a carreira de engenheira dela, engenheira civil, mas segui a carreira universitária. Então, já saí da universidade, da graduação, fui fazer o mestrado, depois o doutorado, e segui na universidade, sempre estudando. Hoje estou aqui como professora. E então, assim, um pouco na área de direito do meu pai, e aí dentro da sala de aula pela minha mãe. Então, né, a gente tentou ir um pouquinho para cada lado, e eu acho que é isso que eu consegui. Hoje não sou mais advogada, estou só na docência, mas na área de pesquisa e na área de docência, e estou feliz nessa área. Não me arrependo muito de ter deixado um pouco de lado a carreira da advocacia. Acho que fiz a escolha certa. Bacana. Cris, me fale aí um grande desafio, se vem alguma coisa na tua mente, ou o Jorge, ou o próprio Alexandre, que já participaram, né? Mas um grande desafio de relações que vocês tiveram aí em alguma ocupação que vocês passaram na trajetória profissional de vocês. Se recordam de alguma coisa? Eu posso falar? Assim, recordo, acho que o desafio é todo dia, né? A gente amarra um leão assim, amanhã e tem que assim matar um hoje, né? Hoje mesmo surgiu um desafio lá, que a gente está regularizando várias situações no empreendimento, e a gente depara com pessoas que não ligam nada para a vida humana, né? Então, isso gera atritos grandes, né? Porque confronta a nossa crença e aquilo pela que a gente luta, né? Aplicar engenharia para eu salvar pessoas, não deixar pessoas correndo riscos. E justamente hoje, um técnico nosso foi colocado em uma situação difícil perante um encarregado de essa empresa, eu tive que intervir, ir até lá, etc. Isso é lidar com assim pessoas. Esse é o desafio grande, a comunicação, essa honestidade que também anda um pouco raro por aí, viu? Show, bacana. Então, né, só para a gente poder, pegando aí um gancho no que o Jorge está falando, o que a gente tem de mais complexo no mercado, nas nossas atividades diárias, né, na ocupação que a gente exerce, são sempre as relações interpessoais, né, as relações entre as pessoas, aquilo que a gente precisa gerenciar. E isso porque a gente, além de tudo, a gente vive um ambiente de alta pressão, onde todos nós somos incumbidos de múltiplas demandas, urgências todos os dias, né, cumprimento de prazos, a escassez de recurso, porque o objetivo é a gente ser eficiente e eficaz, né, mas muito mais eficiente porque é fazer mais com menos, e ainda lidando com a relação e, sobretudo, com as emoções das outras pessoas, né, onde muitas vezes a gente se depara com um clima emocional tenso e desgastado, né, sobretudo por conta, muitas vezes, de posicionamentos, né, que trazem para o dia a dia, né, o comportamento de pessoas que entram num estado de silêncio a partir das emoções que estão vivendo, né, ou ainda uma comunicação mal realizada, mal executada, trazendo ruídos para o processo, né, e, consequentemente, conflitos mal resolvidos. E isso traz para a gente a necessidade de desenvolver habilidades socioemocionais. Hoje a gente tem aí um grande desafio, enquanto gestor de pessoas, né, enquanto líderes, que é a gente liderar equipes formadas aí, muitos, né, a grande maioria está entrando no mercado de trabalho agora, né, da geração Z, os milênios e tal, com dificuldades
muito claras de relacionamento, né? Pessoas que não têm o interesse, inclusive, de se desenvolver nesse aspecto, né? Isso traz para a gente uma reflexão que eu acredito que em algum momento da vida de vocês já tiveram, né? De pensar, puta, eu gosto do que eu faço, mas o ambiente em que eu trabalho, em que eu estou inserido, isso me consome de uma forma muito grande, né? E aí isso me traz sentimentos e emoções que eu tenho dificuldade, muitas vezes, de gerenciar, né? E é o que a gente precisa, nesse processo, desenvolver aí. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos reflexivos, né, e provocativos, e o primeiro deles é sobre a inteligência emocional, né? Como eu lido com todo esse ambiente, com toda essa dinâmica de mercado, para que eu obtenha os melhores resultados. Né? Isso, a forma como eu lido vai dizer qual é o meu nível de inteligência emocional em relação a essas dinâmicas entre as pessoas. Né? E o que é inteligência emocional? É a gente reconhecer e identificar as nossas emoções, e quando a gente trata de inteligência emocional, nunca é só apenas aquilo que eu estou sentindo somente. A gente tem sempre que perceber que existe alguém na outra ponta. Então, reconhecer as minhas emoções, compreender o impacto dessas emoções, o que elas estão, de fato, provocando em mim, e gerenciar a resposta disso, né? A resposta disso de uma forma de como eu vou me comportar, mas identificar, perceber as emoções das outras pessoas, saber que no outro lado existe alguém que sente emoções, que tem sentimentos semelhantes ao meu, mas que muitas vezes tem uma inteligência emocional diferente. Alguns, né, com um nível de inteligência emocional maior e outros menor. E quando eu falo maior, não é no sentido ruim dessa palavra, tá? É a gente se desenvolver mesmo. E o que a gente precisa nesse processo todo é sempre respirar fundo ao invés de explodir. Isso é ter inteligência emocional. E é claro que isso não é algo simples, como eu falei para vocês lá no começo. Eu não vou prometer para vocês uma receita de bolo que funcione em todas as ocasiões e a todo momento. Até porque nós estamos, em vários momentos, num nível de estresse diferente, né? Uma hora nós estamos num nível de estresse tranquilo ou ok, né, e suportável, e em outros a gente está num pico que sai do nosso controle. E aí a gente precisa, de fato, perceber, né, esses processos. A gente tem uma teoria, né, do Daniel Goleman, que ele traz aí 5 pilares de inteligência emocional, que para mim é muito importante a gente pensar, e isso tudo traz para vocês, né, traz para a gente a ideia de eu desenvolvendo esses 5 pilares, ou eu me aperfeiçoando cada vez mais entre eles, isso impacta diretamente nas minhas relações de trabalho, isso impacta diretamente em ações ou em consequências relacionadas à própria saúde mental do trabalhador, na minha saúde mental, né, especificamente. Então, primeiro de tudo, autocontrole, a gente gerenciar as nossas reações emocionais. Depois disso, automotivação, eu manter o foco no propósito, todos nós, e aí por isso que eu perguntei para vocês, né, o que motivou vocês lá no começo a escolherem a profissão de vocês, que vocês exercem hoje? A gente, se todos nós aqui participássemos, a gente ia ter respostas das mais variadas possíveis, né? Nós tivemos aí a resposta da Cristine, que primeiro, por exemplo, veio com uma ideia, né, de algo do pai dela, então isso tem um viés emocional, afetivo. Depois, a profissão da própria mãe, a gente tem o do Jorge, que mapeou situações que tocavam o coração dele, né? Então, hoje, o que
de fato, mantenho o meu propósito? Qual é o meu objetivo profissional? Então, eu preciso acordar todos os dias e ter isso muito claro, né, para que eu consiga responder a todas as situações adversas que se colocarão à minha frente, de maneira que eu tenha os melhores resultados, né? Um outro pilar, então, a empatia, né, que é compreender as emoções. Compreender as emoções alheias não significa que a gente precise, de fato, né, sempre responder, né, e não ir por embate, nem sempre vai ser a melhor, ou a situação possível, em algum momento pode ser que a gente não consiga dessa forma, mas compreender as emoções alheias, entender que se alguém muitas vezes teve uma resposta que foi atravessada, que trouxe para mim algo que eu não esperava, essa pessoa talvez, é bem possível que ela tenha motivos para essa resposta. E aí a gente não sabe, né, o que ela está passando, a gente não sabe o que aconteceu na casa dela, qual foi os percalços que ela percorreu até chegar ao trabalho, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode considerar para poder compreender, ou pelo menos tentar compreender essas emoções da outra pessoa, né? E as habilidades sociais, que é interagir efetivamente com as outras pessoas. E quando eu me interesso pelo estado emocional do outro, eu, consequentemente, estou aplicando os outros pilares, né? E isso tudo que eu acho que o mais importante é a gente ter autoconhecimento, reconhecer as nossas emoções, saber exatamente o que nós sentimos, como nós reagimos a determinados impulsos provocados, né, pelas situações no dia a dia. Se quiserem me interromper, fiquem muito tranquilos, tá? Primeiro, então, só para a gente voltar aqui e dar uma esmiuçada. Autoconhecimento, então, a gente pode fazer isso em 3 elementos, né? Primeiro, identificar o que a gente sente, dar nome às emoções. Muitas vezes hoje a gente tem uma confusão muito grande, né? Outro dia eu estava tendo uma aula no doutorado e um professor tentando nos explicar o que de fato era ansiedade. Eu confesso para vocês que ainda não ficou muito claro para mim, porque tudo para a gente hoje é ansiedade, e não necessariamente mas dentro dessa ansiedade, o que de fato eu estou sentindo, né? O que está presente nos meus pensamentos no momento em que eu estou fazendo a minha autoanálise, dar nome, então, a essas emoções e evitar que a emoção tome o controle da situação, né? E uma ferramenta importante, muito simples, que eu gosto de considerar é uma pausa consciente, né? O que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Isso para a gente traz clareza nos nossos pensamentos, né, em vários momentos, porque muitas vezes a gente acaba agindo no impulso, né? Antes de até, inclusive, passar para o autocontrole, eu vou contar uma história breve da minha vida, né? Eu tenho 43 anos, trabalhei desde os meus 20 anos no mercado aí, antes trabalhei em empresa familiar, mas no mercado é onde a gente se depara com diversas situações, né? E eu trabalhei só numa empresa, trabalhei 10 anos. E eu fui educado, talvez, acho que alguns de vocês se identifiquem comigo, mas eu fui educado para não levar desaforo para casa. E isso me trouxe um prejuízo muito grande. Por quê? Porque eu nunca deixava passar nada. Eu sempre respondia imediatamente aos impulsos que eu acabava recebendo. Não que isso seja errado, né? Mas talvez se a gente minimamente parar, né, fazer pausas conscientes, muitas vezes não vale a pena a gente responder algo que nos foi provocado, né, somente porque eu não fui educado para levar desaforo para casa. E
lá na minha vida profissional, eu tinha, sei lá, dos meus 20 aos meus 30 anos, eu tinha um colega esse colega, ele sabia exatamente, ele me conhecia mais do que eu mesmo. Ele sabia exatamente o que eu, qual era a forma que eu respondia a determinadas situações. E aí, em vários momentos, quando ele queria alguma coisa de mim, ou quando ele queria me tirar o controle, ele provocava, ele oferecia o gatilho para que eu tivesse aquele comportamento. E durante pelo menos uns 5 anos, a gente trabalhou quase 10 anos juntos, uns 8 anos. Durante uns 5 anos, eu sempre caí. Até que em um dado momento, e eu acho que a terapia também me ajudou muito nisso, um dado momento que eu comecei a perceber, cara, ele faz isso intencionalmente. Não é porque ele a situação e tal, não, ele faz isso intencionalmente. Né? Então, e nessas ocasiões, em vários momentos, eu arrumei problema com outros colegas de trabalho, eu arrumei problema com a chefia imediata, e quando a gente cria problema com a chefia imediata, os prejuízos acabam acontecendo, né? Então, a partir do momento em que eu identifiquei que eu estava sendo... que eu estava fazendo parte de um jogo, as coisas mudaram muito, né? E aí eu não caí mais em situações específicas que eram criadas para que eu tivesse aquele comportamento esperado, né? Então, ou seja, eu consegui me autoconhecer e a partir dali não responder aqueles impulsos da mesma forma. Então, e eu acho que isso é a gente desenvolver inteligência emocional, né? O autocontrole, né, e isso é algo bastante difícil, ele está relacionado a gente perceber a nossa emoção surgindo, né, e a gente desenvolver pausas, sair daquela situação, né, sair fora do olho do furacão, e a regra dos 6 segundos, ela realmente funciona, tá? Não sei se alguém aqui já utiliza a regra dos 6 segundos, utilizam? Não? A regra dos 6 segundos, ela é muito simples. Alguém falou? Sim. A regra dos 6 segundos... Lugero, acho que é o Lugero que falou, Lugero. Fala, Lugero. Não, eu falei que eu já uso. Ah, já usa? Tá, aí, Lugero, compartilha com a gente por que tu usa. Porque realmente eu preciso sair do olho do furacão para me fazer pensar, me trazer para a realidade e ver de forma macro a situação para aí sim tomar a decisão de melhor forma possível. Perfeito. E funciona, não funciona, Lugero? Exatamente, funciona. Mas se você não tiver, não prestar atenção nessas coisas, você fica no olho do furacão e vai embora o negócio. Uhum. Então, a técnica inicial é a gente começar a pensar nos 6 segundos. Mesmo que eu não tenha para onde ir, mas naquele momento, respira, e aquela história do conte até 10, né? Não, conte 6 segundos. Mentalize 6 segundos. Você vai ver que a sua frequência vai baixar, você vai fazer uma análise rápida daquele cenário, daquela situação, e a sua resposta ela vai ser diferente. Em grande parte das vezes, a gente já está sempre habituado a responder imediatamente. O Rômulo perguntou ali, né, com quem é mais fácil de respirar fundo, com o chefe ou com o subordinado? Eu não sei te responder, Rômulo. Eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente, né? Como tu encaras essa situação? E eu acho que também depende do chefe e também depende do próprio subordinado, né? O que essa pessoa ela traz para ti como gatilho para tu responder às situações. É a minha percepção, não sei se tu achas diferente. Mestre, posso abusar um pouco? Por favor. Eu sou um pouco prolixo, então vou tentar serrar. Eu tive algumas experiências na vida. Por exemplo, eu estou numa obra numa cidade do interior, do litoral, aliás, e eu fui procurado porque eu estava com a máquina parada e um cara se interessou em ver se eu podia escavar a fundação do prédio que ele ia fazer. Minha obra era de saneamento, só que eu estava com a máquina parada. O que eu fiz? Falei com o meu chefe
ele autorizou, eu mandei uma solicitação a ele, ele respondeu por escrito, assinou autorizando, valor e tudo. Pouco tempo depois, eu fui lá, falei com a pessoa, fizemos o serviço, e eu estou no meu canteiro de obra, aqueles barracos de madeira, e um final de tarde me aparece meu chefe e um funcionário do DRH. Os dois entraram na minha sala, eu falei, oi, chefia, estou perdido aqui, o que houve? Não tem nada para fazer aqui, bababá, bababá, papá. Aí o cara do DRH passou direto, não ficou. De repente, meu chefe começou com o seguinte papo. Não, sabe o que é? É que houve uma denúncia de que foi feito um serviço aí e tal e coisa, e eu não, mas nem me toquei. E ele falou, não, porque usaram a nossa máquina para fazer. Rapaz, quando ele falou isso, eu sou descendente de espanhol e é um pouco difícil segurar o sapinho, entendeu? Aí eu enchei, eu olhei para ele e não entendi. Você está falando daquela história da... Eu procurei, porque se eu pudesse mostrar aqui atrás, vocês iam ver que eu sou acumulador, a montanha de papel que tem atrás de mim. Eu fui, peguei o papel, mostrei para ele, olha aqui, isso aqui foi que você assinou. Ele era dono de 10% da empresa, ele era cunhado do dono. Eu fiquei tão, não vou usar o termo para não ficar chulo, eu levantei, peguei o carro, fui no telefone público, não tinha celular, liguei para o patrão e falei tudo que você pode falar. Olha aqui, chefia, eu roubo por esta empresa. E bababá, bababá. O homem escutou e respondeu o seguinte, espera aí, mas não, eu quero que vocês vão tudo para lá daquele lugar da ponte onde partiu. E tem mais, isso estava autorizado. Como estava autorizado? O fulano autorizou. O fulano está sabendo? E desliguei. Fui para casa, cheguei para minha esposa e falei, olha, arruma a mala que eu estou na rua. Ponto. Quando foi que esse cara falou comigo sobre esse assunto? Nunca. Nunca. Isso não vale só para a relação pessoal. Eu estava num canteiro de obras de um colega, nós éramos em 14 no estado, estava num canteiro de obras de um colega, quando chegou encarregado desesperado. Porque o fiscal da empresa, que era a nossa fiscal, ele chegou, não se identificou, encostou e chutou o pau da barraca, armou a maior confusão. O rapaz veio apavorado porque ia dar confusão. Eu falei, quem foi que falou isso? Foi fulano. Eu falei, olha, esquece, não vai acontecer nada, eu conheço essa pessoa. Ele não tocou no assunto, porque ele sabia que estava errado. Agora tem um outro lado, chefia. E quando o cara pega 7 engenheiros de empresas que estão numa cidade, traz para a cidade que você está trabalhando, vai na tua obra, com os 7 caras e fala para o pessoal assim, eu estou trazendo vocês aqui, que eu quero que vocês trabalhem deste jeito. Como é que é a tua reação? Porque aí não é uma bronca. Eu devia ter gravado aquilo. Entendeu? E o senhor perguntou, eu vou responder lá atrás, aqui não deu tempo. Por que eu acabei na engenharia? Eu, quando estava fazendo, eu sou do tempo do científico, não sei se vocês conhecem esse termo, eu estava fazendo para resolver o que eu ia fazer, eu tinha interesse de ser marinheiro da Marinha de Guerra, oficial de marinha. E aí eu fui fazer o teste de aptidão lá, não sei como é o nome que é dado aquilo. E quando me deram o teste, que eram as respostas, eu olhei lá e falei, se eu responder isso aqui, eu vou ser engenheiro. Se eu responder isso aqui, eu vou ser marinheiro. Se eu responder isso aqui, bom, respondi os testes. Falei, vamos ver. Passou uns dias, a moça me chamou e falou, Rômulo, o lance é o seguinte,
Estava analisando isso aqui, eu fiquei numa dúvida cruel. Não tenho dúvida, ou você vai ser marinheiro ou você vai ser engenheiro. Vou acabar agora, vou parar. Eu fiz o famoso NPOR, o correspondente ao CPOR, e sei que se eu fosse fazer serviço militar, eu acabava preso. Por que eu optei pela engenharia? Porque quando eu passava na rua, em frente a uma obra, eu sou antigo, não sou velho, não, sou idoso. Quando eu passava na frente da obra, naquele tempo era tijolo de barro. O cheiro do tijolo me era agradável. Bacana. Então, eu fui para o diabo da engenharia civil, tá bom? Então, mas aqui tem uns limites, aqui as perguntas aí, porque a gente acaba sendo treinado a engolir o sapo de costa com as garrinhas abertas. Depende com quem é e qual o teu interesse naquilo. Isso. Como que você vai torear a ofensa? Relação entre você e teu colega de serviço. Eu tive 2 problemas com o colega de serviço. Por quê? Nos 2 casos, em 2 empresas diferentes, houve vamos dizer assim, uma promoção, e eu levei nas 2. Mas não fui eu que pedi. Numa eu estava passando na porta do chefe quando ele precisava. Ele me chamou e falou, vem aqui, tu é responsável técnico por alguma empresa? Eu falei, não, senhor. Mas eu, não, senhor, não sou. Mas você, não, senhor, não sou. Então, me deu um papel, assina aí. Quando eu olhei, responsável técnico, vou fazer currículo. O cara que era mais antigo que eu tinha sido fiscal dele e tinha tido arranca-rabo na obra com ele. Arranca-rabo que eu digo de discussão de serviço, não saí batendo em ninguém. Mas ele e ele ficou maluco porque que eu tinha sido colocado como responsável técnico e não ele. Então, vou parar por aqui, que eu tenho que dar aula ao senhor, não eu. Tá? Eu tenho uma curiosidade, eu sou engenheiro... Não sou, eu sou administrador, Rômulo. Eu também. Ah, sim. Não, eu sou engenheiro, mas tive curso de engenheiro. administração para executivos. Não tenho diploma, eu fiz para aprender. É o que eu estou fazendo aqui. Eu ficaria horas te ouvindo falar, Rômulo. Me interessa as tuas histórias. Tem muita história, chefe. Tem muita história. Então, eu vou abusar aqui, eu com certeza... de CREA, só de CREA, são 53 anos. Nossa Senhora. Tá? Nossa Então, Senhora. eu não sou que nem o Alexandre que falou aí que era de 90, não. Eu usei régua T, eu usei quadro, eu já mostrei aqui outro dia régua de cálculo, que muitos dos que estão aí nem sabem o que é. Obrigado, desculpa, eu tumultuar. Imagina, tu poderias tranquilamente dissertar sobre esse tema de inteligência emocional, né, Rômulo? Não tenho dúvida disso. Mas então, o autocontrole, né, eu acho que a principal lição que a gente precisa tomar é essa questão da pausa dos 6 segundos realmente. É uma ferramenta que funciona, eu acho que traz algum benefício, e, de fato, a gente consegue sair do olho do furacão. A automotivação, primeiro, eu tenho que tentar pensar no propósito, né? Lembrar por que eu escolhi essa profissão, e aí, né, senão não faz sentido a gente sair de casa e engolir esses sapos, por exemplo, que o Rômulo está comentando. Né? O impacto disso, né, recordar as diferenças que tu faz no teu local de trabalho, na tua equipe, na tua empresa, né? E a persistência, sempre seguir em frente, mesmo em dias difíceis. Nós não teremos, como o Jorge falou lá no começo da nossa conversa, a gente mata um leão por dia. Ele falou que amarra um dia para matar o outro do dia anterior, né? Acho que é alguma coisa assim, né, Jorge?
E aí, mantendo aí um diário para esse impacto seria interessante também, tá, gente? A empatia, como a gente já comentou anteriormente, né? A gente observar, perceber os sinais de estresse que o nosso colega pode estar passando. Eu acho que faz muita diferença nas equipes que a gente fizer parte, tá? Questionar por que a pessoa falou com a gente meio atravessado, isso vai ser muito comum, né? Em algum momento alguém falar com a gente, muitas vezes até de forma desrespeitosa, mas não era a intenção da pessoa, né? E por que a pessoa falou daquele jeito? O que a gente tem o hábito de fazer em vários momentos? A gente se cala, a gente entra em silêncio, e aí esse silêncio dá asas à imaginação, e aí a gente pode pensar muitas coisas, né, que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, ou, né, com os motivos que levaram a pessoa a se comportar daquela forma, né, e se aproximar, acolher, buscar, entender, né, se tá tudo bem, se a pessoa quer conversar, se ela precisa de um apoio, né, não julgar. A gente tem o hábito hoje a gente ouve as coisas, a gente já começa a pensar, já vai julgando, já vai querendo dar uma resposta, e muitas vezes o nosso próprio colega de trabalho, o que ele busca só um acolhimento, né? Só que alguém se preocupe com ele, se sentir de fato importante para alguém. Né? Desenvolver habilidades sociais, então, ouvir as pessoas, né? Escutar de verdade sem interromper, comunicar ou dar feedbacks respeitosos, harmonizar, né, buscar soluções em conjunto, não tomar decisões sozinho, né, de cima para baixo, ainda que a tua ocupação na empresa ela permita que tu faça isso porque tu é a liderança naquele contexto. Mas busque soluções em conjunto e fortaleça o espírito da sua equipe, né, das pessoas se ajudarem. Então, inteligência emocional, ela é composta, num resumo geral, né, de 5 habilidades: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Elas são, isso aqui é muito importante, elas são essas habilidades 100% treináveis. Ninguém sabe fazer tudo, ou ninguém vai morrer sem saber nada. Todos nós sabemos alguma coisa, temos alguma habilidade, né, ou algum grau dessa habilidade, mas a gente pode treiná-las. O que é importante? Autoconhecimento. Saber o que eu preciso treinar mais. Né? E aí a gente, a partir de ferramentas, de técnicas, a gente desenvolver. E isso traz para a gente, pelo menos, aí 3 benefícios, né? Saúde das relações, saúde da equipe e, principalmente, saúde das pessoas, tá? E só voltando, né, até a questão que o próprio Rômulo comentou, muitas vezes a gente ser reativo, né, e ao invés de sermos reativos, buscarmos um ambiente de diálogo. A reatividade, ela está diretamente relacionada à nossa impulsividade, responder ao impulso, né? Mas ao passo que a gente precisaria, na verdade, escutar com atenção as outras pessoas. Atenção a quê? Aquilo que a pessoa fala, como a pessoa falou, o tom que ela utilizou, né, e as próprias palavras, para que a gente possa minimamente conseguir entender, ter essa empatia e compreender o contexto da outra pessoa e estabelecer esse diálogo com respeito, perguntar, questionar, se aproximar para que, de fato, as coisas possam acontecer da melhor forma, né? É isso aí, Rômulo. Tudo que está sendo falado vale em qualquer relação entre seres humanos. É isso mesmo. Muito bem, a gente vai falar depois disso, tá, Rômulo? Questão do elogio em público e a bronca em portas fechadas, né? Mas, principalmente, a gente chamar a atenção das pessoas de forma respeitosa, né? Então, a reatividade, o que ela causa? Uma cultura de defesa. Então, quando a gente é reativo, as outras pessoas buscam respostas automáticas, inclusive, né? Gerando tensão para aquele clima, azedando o clima, e pequenas falas causam grandes impactos na equipe, e tratando de um ciclo vicioso de reatividade, onde reatividade vai alimentando ainda mais reatividade, tá? Um diálogo consciente é a chave para criar
quebrar, perdão, o ciclo de qualquer reatividade, né, dentro das equipes. Mas ele é baseado em duas coisas: uma escuta ativa e a empatia. A escuta ativa é eu escutar querendo entender a pessoa de fato, tá? Não apenas perguntar por perguntar. O que é essa escuta ativa, então? Escutar de verdade, né? Mais que ouvir as palavras, não julgar, não interromper, buscar uma comunicação não violenta, ser claro sem ser agressivo, né? Por exemplo, eu trago aqui duas frases que elas querem dizer a mesma coisa, mas são ditas de formas diferentes. Imaginem vocês uma situação de trabalho, né, onde alguém, de fato, ficou com mais trabalho do que o outro e tal, e aí a pessoa precisa externalizar isso. Quando ela fala que eu me senti sobrecarregado, é menos agressivo do que você me sobrecarregou, perdão, você me sobrecarregou. Ainda que a pessoa, né, essa sobrecarga, ela tem um responsável. Alguém deixou isso acontecer. Mas quando a pessoa apenas externaliza que ela se sentiu sobrecarregada, ela não está julgando ninguém, ela não está colocando a culpa em ninguém, porque esse não é o objetivo. Ela, na verdade, ela está tentando trazer um diálogo consciente para aquela situação. A responsabilidade compartilhada das pessoas, né, dos indivíduos da equipe é importante, traz para a gente consistência, coerência, empatia, diálogo e colaboração. Se cada um der um passo na direção do diálogo, toda a equipe, ela anda junto. Gestão de conflitos, né? Isso tudo que a gente comentou agora é o passo inicial para a existência de conflitos, né? E o conflito, ele não é algo ruim. O conflito, ele é um sinal, né? O problema não é o conflito em si, mas como nós lidamos com isso. Nós quem? Os gestores, né? Os membros da equipe, como eles vão lidar com esses conflitos, né? Neste processo, é importante a gente identificar os interesses, nas determinadas situações que a gente for analisar, que forem conflituosas, e ir além das posições aparentes, tentar investigar com profundidade, né? E aí, claro, para isso, nós teremos que ter conversas difíceis. E conversas difíceis nem sempre a gente gosta de ter, porque é desgastante, porque nos traz, né, um desgaste também bastante grande, mas é uma oportunidade de crescimento. E as conversas difíceis, elas devem ser baseadas num diálogo preventivo para evitar rupturas e promover ajustes na nossa equipe. O conflito, para a gente, ele é uma ferramenta de reflexão, né, das pessoas que estiverem envolvidas nele, como um sintoma, como uma rachadura acontece numa obra, né, que é o sinal de que algo precisa ser ajustado. É uma oportunidade de tratar com inteligência para a gente obter mais clareza, né, e trazer mais resultados a partir de uma conexão maior e a saúde na própria equipe. Deixa eu só... abrir aqui o próximo slide, né? Então, a gestão de conflitos e a comunicação, por exemplo, o que adoece a gente não são os conflitos em si, né? É o silêncio, é a fofoca, é o ruído, é a postura defensiva lá no canteiro de obras. Quando a equipe aprende a conversar de verdade, com coragem, com respeito, o conflito ele vira ponte e não muro, né? E assim a gente constrói aquilo que a gente precisa, aquilo que precisa ser construído, né? E é importante de pensar que isso é uma responsabilidade de todos nós, é autorresponsabilidade emocional, né? O que eu estou sentindo, o que eu sinto em determinadas situações, é a primeira pergunta que a gente tem que desenvolver. Por que isso me afeta tanto, né?
O que tem por trás disso que, de fato, me causa um desconforto tão grande? E o que eu preciso de verdade? Reconhecer as nossas necessidades reais é um elemento muito importante. E, mais uma vez, né, o papel do diálogo, o papel da escuta, escuta ativa, aonde ambos se sentem vistos, né? Se sentem parte importante naquele processo. São oportunidades de crescimento, porque isso acontece em diversas situações, né? E transformam o ambiente. As conversas difíceis transformam o ambiente. A gente tem entrando mais agora já na parte do conflito, né? Nós temos aí algumas teorias sobre conflito, a do Thomas Kilmann, por exemplo, que ele fala nos estilos de como a gente resolver os conflitos, né? E cada pessoa vai lidar com o conflito de uma forma única, de uma forma, alguns semelhantes, óbvio, mas cada um tem uma forma de resolver conflito. E não existe certo e errado nesse processo, né? A teoria, ela defende que não existe conflito certo e errado. O que é importante? A gente entender qual é o contexto que nós estamos envolvidos, que nós fizemos parte, e saber quais formas de resolver o conflito para que a gente não fique preso apenas a um padrão e resolva conflito de uma única forma. O Kilmann traz para a gente 5 formas de resolver conflito. E cada uma delas tem uma forma, né, de resolução específica. A primeira delas é a competição, que é a imposição da própria solução, ou seja, top-down. Eu sou a liderança e eu vou resolver o conflito dessa forma. É assim, é assim e assim. Fulano vai fazer dessa forma, o que a gente tem que desenvolver é assim, eu não dou espaço para o diálogo, eu não dou espaço para a discussão. A acomodação é ceder para preservar a relação. É onde a pessoa, muitas vezes, isso acontece em casamentos, por exemplo, né, onde uma das partes cede em determinada situação para que aquele casamento ele prospere, né, ele vá para frente. Só que muitas vezes o desejo de um em detrimento do outro, e aí a gente precisa desenvolver uma forma diferente, né? E como eu falei para vocês, não existe certo e errado. Vai ter situações que essa vai ser a forma da gente resolver o conflito, tá? A evasão é eu evitar o conflito. Isso também é uma ferramenta, Heriberto? É uma forma da gente resolver o conflito. Eu adiar, eu não quero falar sobre isso. E aí eu evito. Eu simplesmente não entro naquele mérito e o conflito, as pessoas se resolvem, as pessoas ignoram aquilo e aquilo deixa de existir. O compromisso, também chamado de acordo, é onde cada um cede um pouquinho. Aqui todo mundo perde, mas perde pouco. Né? O meio a meio. Tu perde um pouquinho aí, que eu perco um pouquinho aqui. Né? O ideal é a colaboração, onde a gente busca resolver os conflitos de uma forma que atenda todo mundo, onde todo mundo ganha. Só que nem sempre isso é possível. Então, notem que em determinadas situações nós não temos como atender os desejos de todo mundo. E aí a gente precisa partir para as outras estratégias, para as outras formas de resolução de conflito. Então, conseguem compreender que cada uma delas é válida e vai ser possível de aplicar em algum momento, né? O ideal é a colaboração, mas nem sempre a colaboração ela vai ser possível neste processo, né? Então, os estilos de colaboração, o competitivo e o colaborativo, que é esse impositivo, né? O competitivo é o impositivo. Imagine vocês, um enfermeiro, e aí eu estava comentando com enfermeiros em outro momento, né? Decide sozinho uma escala sem ouvir a equipe. Isso gera um problema muito grande. Resolve rápido, mas vai gerar alguma resistência de alguém, porque eu não consegui conversar com todos. Mas pode ser que essa era a única alternativa que eu tinha. Eu não tinha tempo, eu precisava dar uma resposta para quem quer que fosse, né, que estava pedindo isso para mim. Então, eu vou, naquele momento, ter que
resolver rápido, porque se eu for consultar todos, eu não consigo dar essa resposta no tempo que estão me pedindo. O colaborativo, então, técnicas que alinham rotinas que funcionem para ambos, e aí leva mais tempo, mas cria soluções mais duradouras, né, porque atende mais pessoas. O evitativo, que é aquele que, né, a fuga, que não quer entrar no conflito, e aí percebe a exclusão, mas se distancia sem falar naquele momento. O acomodativo, que é a cedência, é o ceder para o outro, e essa é uma das formas mais terríveis que tem para a gente resolver conflito, porque muitas vezes eu acabo me colocando num ciclo vicioso, porque eu sempre cedo, e a pessoa já está habituada, né? A outra pessoa ou as outras pessoas já estão habituadas, em algum momento eu vou me cansar, em algum momento eu vou acumular tudo aquilo e talvez isso me traga uma sobrecarga e eu exploda em algum momento, tá? Mas é uma possibilidade. Também tem situações que ela vai ser aplicável. E a negociação, né, onde vai acontecer o acordo, muitas vezes, que, eu tenho lá uma situação de folga, né? Eu tenho 2 funcionários que querem folga no mesmo final de semana ou na mesma semana e tal. E a gente tenta entrar no acordo, tá? Então, dessa vez tu vai, na próxima tu vem. Nem todo mundo, né, vai ser, numa próxima oportunidade vai ser o outro. E nem todo mundo vai ficar 100% atendido, porque todo mundo queria folga nos 2 momentos, mas eu não tenho como atender todo mundo. Então, eu vou precisar, né, fazer o gerenciamento disso em algum momento. E aí a pergunta é, né, qual é o estilo dominante de resolução de conflito de vocês? Rômulo, tu que está aí, qual que é o teu estilo dominante de resolução de conflito? Tu é mais acomodativo? Tu é mais colaborativo? O que tu busca aí? Mestre, eu sempre eu sempre tive mais dificuldades com os meus superiores do que com os meus subalternos. O jeito com que eu trabalho o pessoal, a experiência gerou o seguinte: eu tive uma vez que o fiscal falou para mim, vai viajar. Por quê? E você falou para mim ficar de olho para ele não fazer nada errado, mas você viajando, eles estavam fazendo tudo o que eles podiam para não deixar nada fora do risco, porque eles não querem ter arrumado dor de cabeça. Muito que nós falamos, que o senhor falou aqui, vale, por exemplo, na sua relação ou na nossa relação com a nossa empregada doméstica. Tá? A gente ajudar um funcionário num assunto que não tem nada a ver com o nosso serviço, mas aquilo que ele está passando reflete no serviço, porque ele está com a cabeça a mil. Eu não vou contar todos os casos, mas tem bastante para contar, dá para escrever um livro. Tá? Eu sempre fiz isso, eu sempre procurei ajudar. E outra coisa que eu ia agora há pouco, eu estava pensando em lhe passar. Às vezes, a gente tem um funcionário que você fala, pô, esse cara sabe dar trabalho, mas na hora que a gente pega uma situação muito ruim, normalmente quem te tira da confusão é aquele cara que você não acreditava que ia te ajudar. E ele é o cara que resolve o teu problema, porque ele não quer saber. Se ele está do teu lado, ele vai correr atrás. Ele não está cumprindo tabela, ele faz parte de uma equipe. E isso eu notei durante muito tempo, eu consegui, eu fiz um jeito que as pessoas acabam vindo conversar. Eles vêm procurar ajuda. Eu vou falar para vocês um dia, vocês peguem o pessoal subalterno de vocês, põe numa roda e faça perguntas inocentes, perguntas sobre o que ele está fazendo, por que ele faz daquele jeito. E aí tente passar para ele o conhecimento técnico daquela operação que ele está fazendo. Eu tinha um encarregado que ele conseguia, ele sabia o nome de todos os parafusos e porcas que tinha no nosso equipamento, que era uma usina de asfalto.
Só que na hora que eu trazia o povo para conversar, porque eu sempre gostei de falar, conversar com a peãozada, na hora que eu trazia para discutir o porquê se faz daquele jeito, teorema, triângulo de Pitágoras, você explica para ele, ele sabe usar, mas ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Esse encarregado, ele afastava, ele ia embora da reunião, ele não ficava, ele não conseguia, porque ele ia ter que reconhecer que ele não sabia aquilo. Só que ele precisava entender que o que ele sabia estava todo mundo aprendendo, inclusive eu. Eu vou falar aqui mal dos engenheiros que me desculpem. Mas quem faz a obra não é o engenheiro. Quem faz a obra é o peão. O engenheiro tem que ficar esperto para ver se ele não está fazendo bobagem. Mas quem pega no breu, quem serra a madeira, quem sai no diabo do balancinho lá no 15º andar, ventando, engenheiro, não vou falar que todos não saem. Alguns malucos saem. Tá? Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Mas eu enfrento. Ok? Mas eu tenho que estar agarrado em algum lugar. Porque senão, só para vocês verem o que é isso, eu não sei se vocês conhecem isso. Sabe aquele filme que o cara mostra ele subindo numa antena, daquelas antenas altas, que quando ele chega lá em cima, ele leva 6, 8 horas subindo, ele chega lá em cima, ele vê o mundo redondo? Eu, de olhar aquele filme, a minha espinha gela, reflete. Infelizmente, eu sempre encarei. Tive algumas situações ruins, mas encarei. Tá? Então, o meu estilo foi mais de cuidar da peãozada que trabalhava comigo. Até isso que é uma das perguntas que eu fiz. Como medir o limite? Até onde eu consigo controlar? Entendeu? Com a relação do peão. Porque chega uma hora você fala, porra, esse cara está abusando. Sim, ele passou do limite. Ele está pensando que eu sou o quê? Uhum. E aí infelizmente, eu explodo. Tá? Obrigado, Rômulo. Jorge. Opa, daquela pergunta sua, né? Qual é que é o estilo aí e tal. Apesar que é claro que cada um já carrega em si algumas e cada características, e depois algumas que a gente vai moldando e controlando e adequando as diversas situações. Então, eu creio que é justamente isso. Apesar da gente ter essas de características, a gente eu pelo menos, moldo em algumas situações. Nem sempre você tem todas, quer dizer, tem todas as soluções para assim, as coisas a ponto de você ser impositivo e achar que você que vai resolver tudo. Embora tem gente que assim ache isso, né? Mas, ao passo que você, às vezes, não pode, de fato, esperar também todo mundo dar a sua opinião, sabe, acontecer, porque tem situações que não assim permitem isso. São as pessoas mais capacitadas em algum tema que vão poder fazer e vai lá e acontece. Então, existem situações para as quais a gente vai se adequando, moldando e vai tomando atitude, pegando o que o colega falou, o Rômulo, né, lá na parte dessa responsabilidade técnica, também assim, é isso. Eu fui responsável técnico em diversas situações, que chega a uma certa hora que a última palavra é a sua. E ponto final. Exato. Quem vai dar a cara a tapa, quem vai colocar o nome lá é você, então você tem que, lógico, escuta assim, a equipe, mas a decisão é sua. Você pode fazer uma coisa contrária ao que todo mundo pensou, né? Então, são situações, né? Então, a gente tem um pouco de assim, impositivo e colaborativo, em que pese que nos últimos anos, nas últimas décadas, cada vez mais o trabalho assim, equipe, ele é necessário para isso, e para isso que a gente trabalha assim, em equipe. Porém, hoje, algumas vezes, a gente se vê também em situações de trabalhar só nesse dito home office. Hoje em dia, você tem que estar tomando decisões ali.
né? E é uma coisa moderna, Sim. né? Moderna pela assim, a extensão dele hoje, porque o teletrabalho / home office já existe há muito tempo, dependendo assim, a função, a tarefa que assim você tem. Então, existe variação, né, do que você faz e com relação às decisões que você toma. Então, acho que é mais ou menos isso aí que eu penso. Estou falando com uma galera madura, né, que de fato já tem uma estrada boa, e eu acho que a maturidade, ela vem da experiência, ela vem das vivências que a gente tem. E claro, todos nós vamos ter estilos dominantes. Mas como eu acho que a fala do Jorge e do Rômulo é muito importante, cada situação vai demandar determinado estilo de resolução de conflito, né? Então, e a gente precisa avaliar esse estilo de resolução de conflito ao qual a gente está responsável naquele momento, né? E aí, o que a gente precisa no dia a dia? Sabedoria no repertório, né? Não reagir sempre da mesma forma, né? Escolher de forma consciente, selecionar a melhor resposta para cada situação. Então, a gente vai ter que fazer uma análise do próprio ambiente mesmo ao qual a gente vai estar inserido, né? E ter inteligência emocional para construir respostas de maneira flexível e que tragam os melhores resultados aí para a gente, né? E neste processo, né, uma outra ferramenta importante é a comunicação não violenta, que vocês provavelmente já devem ter escutado ou já tiveram algum contato na vida de vocês. Mas o que é essa comunicação não violenta? Né? O que diz? É eu tentar ser o mais ameno possível em determinadas situações na forma em que eu falo. Falar a mesma coisa com o melhor impacto possível. Como é que eu faço isso? Seguindo quatro tópicos importantes. Primeiro, observação sem julgamento, né? Sentir sem acusar. Demonstrar o valor por trás das nossas emoções. E sempre ter um pedido claro e realizável. O que seria essa observação e esse sentimento, né? Os dois primeiros quadrantes. Por exemplo, eu trago aqui alguns exemplos que a gente tem, né? Ontem percebi que fiquei responsável por 3 salas, enquanto os demais tinham apenas uma. Isso é uma forma, né, que a gente está descrevendo sem, de fato, atacar a pessoa a qual a gente está desenvolvendo o nosso diálogo, né? Isso me deixou, e aí o sentimento, externalizar o meu sentimento sem acusar, né? Isso me deixou sobrecarregado e um pouco frustrado, né? Não é sobre culpar a outra pessoa, mas se mostrar o mais humano, né? Demonstrar necessidade. E aí um exemplo, preciso me sentir parte de uma equipe equilibrada, onde a carga seja justa. Isso tudo faz parte do mesmo diálogo, né? Explicando o que é importante sem a gente se impor. A forma de eu falar poderia ser completamente diferente. Aqui eu estou tentando tornar o diálogo o mais tranquilo possível. E fazer um pedido. Você poderia me avisar com antecedência quando houver a redistribuição das tarefas? É um pedido honesto, justo, específico, né? E de forma gentil, abrindo espaço para o diálogo. E aí aqui eu trago o contraponto, né? A linguagem comum que muitas vezes a gente utiliza, né? Você não faz nada e me deixa na mão. Isso é agressivo, né? Soa pelo menos agressivo. Como é que eu poderia falar isso de uma forma não agressiva, né? Quando fico sozinha com 3 salas, eu me sinto exausto, sobrecarregado. Posso contar contigo para dividirmos de forma mais equilibrada, né? Geralmente, a comunicação não violenta é a gente dar um pouquinho de rodeio, é a gente elaborar melhor a nossa frase, né? Não ser tão direto, tão duro no momento em que a gente vai falar o nosso processo de comunicação, né? A comunicação não violenta, ela exige treino, gente.
No começo ela parece até um pouco meio artificial, porque a gente vai dar um pouco de rodeios, né? Mas logo vai ser habitual na linguagem de vocês. Isso vai diminuindo os ruídos, né, e vai melhorando as nossas relações. Escutar de verdade no processo da comunicação não violenta, inclusive, né, escutar de verdade é um dos maiores presentes que a gente pode dar para outra pessoa. Isso é muito forte, né? É se colocar inteiro na escuta, é captar o que está por trás das palavras, as emoções que a pessoa está sentindo. Muitas vezes a pessoa senta na cadeira na frente da nossa mesa e eu, como já fui durante 4 anos diretor de RH aqui da prefeitura, que eu sou servidor, né? No momento eu estou como analista de RH, que é meu cargo de origem, meu cargo efetivo, mas ainda hoje acontece muito disso, mas quando eu estava como diretor acontecia muito, das pessoas sentarem na minha frente, muitas vezes começava com uma conversa boba, né? E aí tu vai investigando, né? Tu vai dando voz para aquela pessoa e ela vai se abrindo, né? E aí a gente vê que ali por trás existe uma história triste, existe uma história que a pessoa precisa de atenção, e é onde a gente pode captar e investigar situações, né, informações, para a gente poder atuar de forma diferente. Heriberto, mas eu não consigo. Muitas vezes a gente não consegue porque nós vivemos hoje num mundo que a gente já se acostumou a falar, inclusive, que é a correria, né? Todo mundo está na correria, na correria, na correria. Tá, e as pessoas, e essas relações, né? A gente precisa, pelo menos, eu penso que quem assume determinados papéis nas organizações, né, papéis de liderança especificamente, deem esse presente para os seus liderados, tenham o hábito de perceber o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo. E isso vai fazer toda a diferença para todos os outros integrantes da equipe. Eu trabalho ali na prefeitura numa equipe de 30 e tantas pessoas no RH. Nós temos pessoas, né, com 60 anos, nós temos pessoas com 40, nós temos pessoas com 19 anos. E todas elas têm necessidades em algum momento da vida. E eu, pelo menos, tento. E é claro que eu também tenho as minhas necessidades, né? E aí eu vou buscar em alguém que possa me escutar, né, esse espaço de uma escuta ativa e segura, né, e que possa me trazer algum benefício em algum momento. Então, princípios aí da escuta ativa, né, escutar sem interromper, parafrasear para demonstrar compreensão, então, repetir o que as pessoas falam para você, né? Validar os sentimentos, mesmo que a gente não concorde com as ideias da outra pessoa. Mas, ok, eu entendo o que você está sentindo e eu acho honesto, ainda que eu não concorde, mas ok, né? Demonstrar empatia e acolhimento, criando esse ambiente seguro, né? De escuta e que a pessoa possa se expressar de forma, né, que ela possa entender. Existe aí uma técnica, né, a técnica dos porquês, que a gente pergunta pelo menos aí 5 vezes o porquê de determinada coisa, né? Por que isso é tão importante para ti? E aí tu vai iniciar uma exploração. E a ideia é que tu pelo menos pergunte umas 5 vezes, né, naquele diálogo, por quê? Ou por que a pessoa está se sentindo assim? Tu repetir várias vezes, até tu entender de fato, ter compreensão da dimensão daquela situação. E aí depois tu pode, inclusive, junto com a pessoa, reformular o conflito e encontrar soluções. Por quê? Tu deu espaço para aquela pessoa detalhar, né, a situação que envolve aquele conflito em determinadas situações, tá? A gente já está caminhando aí para o final, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu... Só um momento.
Então, só trazendo aqui algumas técnicas, né, de inteligência emocional no trabalho. Então, a técnica dos 3 porquês ou dos 5 porquês, e aí a gente vai tentar chegar nessa formulação, né, da melhor forma daquele conflito, né, e aí um exemplo prático para a engenharia, o primeiro porquê ele sempre entrega faz a entrega atrasada dos projetos estruturais, né? Isso, né? Por que isso está acontecendo? Parece que ele não considera o impacto no prazo da obra. Tá, mas por quê? E aí a tua investigação vai perguntar o porquê realmente, né? Porque eu preciso sentir que todos estão comprometidos com o cronograma do próprio projeto. E aí a gente vai, talvez, esmiuçando isso, e aí entender que o grande problema que nós tínhamos, na verdade, era uma falta de alinhamento de prioridades, né? E não o atraso em si, né? Que aquela pessoa não trouxe para a gente as informações necessárias e não estava comprometido com aquilo que a gente tinha. Tentar se atentar ao tom da nossa conversa, do nosso diálogo. É um tom curioso, pergunte com empatia e um interesse genuíno, né? Abrir as portas para a pessoa falar, sem julgamentos, né? E tentar compreender de forma a não construir situações de mais confronto, né? Mas para a gente tentar investigar a raiz do problema, né? E a liderança, ela tem um papel fundamental nesse processo, porque primeiro liderança influencia de forma direta os seus liderados e o próprio ambiente da equipe. Liderar é influenciar. Se a gente for pesquisar definições do que é liderança, na grande maioria está o papel de exercer influência sobre os liderados, né? Isso vai além do cargo. Inclusive, né, quando a gente tem aí lideranças informais, que o cargo não é de liderança, mas mesmo assim a pessoa exerce influência sobre os seus colegas de trabalho. E a liderança pode construir um ambiente sem medo de errar. Tem gente, eu tive uma conversa recentemente, hoje ainda, né? Eu não vou dizer para vocês exatamente a pessoa que me falou isso, porque talvez possam até deduzir quem seria, né? Mas uma colega de trabalho comentou hoje ainda, o fulano estava de férias e eu estava bem, tudo que eu faço, eu me sinto segura e eu tomo as decisões e não tenho nenhum medo e tal. E ele voltou de férias, eu fico tensa, eu tenho medo de errar, eu fico insegura em todas as minhas decisões e tal. Isso é muito ruim, né, gente? Não sejamos essas pessoas que produzem esse tipo de clima dentro da organização, né? Esse tipo de ambiente. Permitam construir estratégias que promovam segurança psicológica para as pessoas que trabalham com vocês, né? Escutem ativamente e sejam coerentes entre o discurso de vocês e a prática que vocês exercem. A segurança psicológica, né, é a gente promover esse ambiente seguro, tratar os erros de forma compreensível, né, não julgando, não atribuindo culpa, a partir de uma filosofia que isso serve de aprendizado para a pessoa ou até mesmo para a própria equipe, né? Dar feedbacks construtivos, né, buscar descrever a situação dos fatos, do que aconteceu de forma objetiva, como isso impactou no trabalho ou na própria equipe, e o que a gente pode ajustar para poder resolver a própria situação. E o comportamento, né, ser um exemplo de comportamento importante, escutar sem interromper, elogiar, e o Romo trouxe lá na primeira fala dele, né, elogiar em público, né, reconhecer de forma visível o bom trabalho dos nossos colaboradores, dos nossos colegas de trabalho, e fazer uma correção respeitosa. Na literatura que eu li, não fala que a gente precise fazer isso de porta fechada, mas quando fizermos, e eu acho que isso é prudente sim, né, mas quando fazermos isso de forma
construtiva, mas sobretudo respeitoso, tá? E aí, claro, por esse motivo, se eu perguntar para vocês, né, líderes que marcaram vocês em algum momento, eu tenho certeza que vão vir líderes com características dessas que eu comentei aqui anteriormente. Não esse líder que cria esse ambiente tóxico ao qual essa colega de trabalho hoje estava me desenhando, né, hoje na nossa conversa, hoje à tarde. Líderes que marcam a nossa vida positivamente, é isso que eu quero saber, né, são líderes que verdadeiramente fazem a diferença na vida das pessoas, né, e eles investem genuinamente no desenvolvimento profissional da sua equipe, eles arregaçam as mangas, trabalham ao lado, eles dão exemplo, e aí vem a inspiração, né, e eles são empáticos, compreendem e respondem às necessidades individuais de cada um dos membros da equipe, e essas características criam, eu não tenho dúvida, um ambiente de confiança, de crescimento e de alto desempenho. Estratégias práticas relacionadas a isso, né? Autorregulação, então, a questão da respiração, né? Uma pausa reflexiva, isso é muito importante. Combinados de convivência, né? Os acordos claros na equipe, feedbacks breves, mas uma comunicação sincera e regular, e o reconhecimento mútuo, né? Promover o reconhecimento mútuo entre os membros da equipe, que é onde vai valorizar o esforço de cada um dos colegas. Então, respirações e combinados aí. Primeiro, a respiração dos 6 segundos é muito importante, né? Respirar sempre antes de agir. Os combinados, criar aí uns 3, 4 acordos de ouro na equipe, isso é muito importante. Aqui eu trouxe como exemplo o dar bom dia, o não falar por trás, o escutar antes de agir. São acordos que a gente faz que, de fato, podem promover uma cultura que vai trazer vínculo para a equipe de vocês. Práticas aí de reconhecimento, né? Reconhecimento positivo, então os elogios sinceros, bilhetes de agradecimento, isso a gente pode estar promovendo, estimulando na nossa equipe. Check-in emocional, 30 segundos para compartilhar o que está chegando aí, o feedback em 1 minuto, o que aconteceu, como eu me senti, o que eu me proponho, são atividades específicas que são extremamente importantes. E para isso a gente precisa fazer escolhas conscientes, né? O que de fato traz para mim, neste cenário, diante de tantas possibilidades, o que eu devo fazer, né? Respirar ao invés de agir, aliás, ao invés de reagir, então escolher a resposta consciente, não a impulsiva, trazer leveza para os ambientes, ser responsável por isso, né? Ser a pessoa que traz uma energia positiva para o ambiente e construir aí novas formas de se relacionar dentro da equipe de vocês, tá bem? E aí, por último, né, para a gente finalizar, é importante que vocês saiam dessa nossa conversa aí, pensando na possibilidade de cuidar das relações de vocês, porque quem cuida de pessoas precisa cuidar dos vínculos, desenvolver a inteligência emocional e ter isso como hábito, né, e saber que isso não é um dom natural, que a gente pode se desenvolver, e por último, ser responsável por um ambiente mais humano, mais seguro, e que isso não é papel apenas de mim enquanto pessoa, enquanto trabalhador, mas é um papel aí de todos, né, e eu devo, enquanto liderança, estimular isso. Eu não tenho dúvida que tudo isso que a gente conversou hoje, se a gente conseguir aplicar pelo menos 10%, vocês serão responsáveis por promover uma cultura que traga, ao invés de doenças ocupacionais, né, traga realização profissional dos seus liderados, os membros da equipe, o desejo de pertencimento, né, naquela organização, enfim, muitas coisas boas
para a equipe de vocês, tá? Espero ter contribuído aí com vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, eu estou aberto, né? Mas agradeço já de antemão o convite da Cris, do Alexandre, e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvi-los, né? E ter a graça de compartilhar um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu já vivi com vocês. Muito obrigado, tá, gente? Obrigada, Heriberto, mas vamos continuar aqui a conversa. O Jorge já levantou a mão, quer falar alguma coisa. Pode falar, Jorge. Obrigado. Rapidamente, legal. Aí eu trago aqui assim, algumas provocações do ponto de vista assim, fazer tudo isso, então os 10% disso aí não significa que a gente tenha que ser bonzinho, entre aspas, o tempo inteiro, principalmente nessas épocas de politicamente correto, em que você não pode ter algumas ações, até aquela situação de assim, perguntar por quê. Por que isso é tão importante que é para você? Isso pode fazer erupção de assim, um vulcão na cabeça da assim, a pessoa. Como é que você não está vendo que isso é importante? Né? É uma provocação. Uma outra situação é que quando você acaba assumindo posição de liderança, embora você sempre procure ser do seu trabalho equipe, ajudar, que faz parte até, só que tem que ter um certo limite, porque às vezes quem poupa o lobo condena as ovelhas. Então, isso não pode nunca deixar de também ter assim vista, até porque ninguém agrada a todo mundo o tempo inteiro. Isso é impossível, né? Então, me lembrou a situação que você assim, trouxe, né? Eu estou com 3 salas, enquanto tem gente que não tem, está só com assim, uma sala, né? Isso, para mim, é uma violência. O colega vê o outro assoberbado e está dando de assim ombros. Aí chega um líder, vai lá naquele malandrão e não vai alisar, vai ter que ser duro. Você não pode passar o pano, vai sempre, porque às vezes as pessoas entendem que isso aí é sempre passar o pano, é sempre eu conciliar, até porque, de novo, conciliar lobo com assim, ovelha vai dar jantar para o lobo. Então, é complicado. Então, acho que é uma assim, provocação que assim, eu trago do ponto de vista. Primeiro, a gente não consegue ser o bonzinho o tempo inteiro, até porque quem eu tentar fazer isso, eu creio que vai acabar fracassando. Primeiro, consigo mesmo, porque às vezes contraria algumas outras coisas de assim, ações, e com a própria equipe, porque quando você quer sempre ajudar a todos, porque esse ajudar, dar o apoio, o aconselhamento, o cuidado, assim, tem um certo limite. É só isso que eu queria comentar para assim, finalizar, mas assim, beleza, excelente. Estamos em tempos mais do que nunca de autoconhecimento para poder aplicar as coisas certas. Perfeito, Jorge. Concordo com você. Obrigada, Jorge. Mais alguém? O Alceu levantou a mão. Alceu? Tinha o Alceu e uma outra pessoa, Cris. É o microfone aqui que estava fechado. Tudo que a gente ouviu, né, é muito produtivo, né, das pessoas experientes aí que estão aí, né. Eu também tenho cara de ser menos de 50, mas já estou com 58, sabe? Então já estou 60 mil para cima, já não pago mais IPVA, né? Então, umas coisas boas já acontecendo. Então eu classifico isso tudo, né, como o Jorge, o seu Rômulo aí, né, pontuou, né, que o empoderamento tem que ser deixado, né, como estratégia final, né, é o diálogo, o consenso, né, porque para minha performance, eu dependo da equipe, né, para gerar o resultado é equipe, né, nesse mundo hoje de diversidade, de trabalho com gerações, que nem o senhor comentou logo no começo, né, a gente está trabalhando com todas as etapas hoje das gerações, né, então, o seu Rômulo, né, tem uma experiência de vida, o Jorge, o senhor,
aí tem um de 19 anos que está vindo como estagiário, né? Está fazendo esse início do caminho profissional, e ele está chegando para a gente. Como que você se reinventa para acertar a trajetória desse cara? Então, se você já assusta ele, ele pica a mula. Ele foge da atividade. Né? É isso aí. Valeu. Obrigada ao seu. Quem quer falar mais alguma coisa, gente? Tinha mais alguém com a mão levantada? Eu acho que foi um pedido de entrada na sala. Eu acho que foi, né? Então, pode ser. Vou aproveitar, então, vamos colocar em prática, né, a aula de hoje. Olha só, pessoal. Primeiro, agradecer, né, a aula. É muito legal quando a gente vê que o professor vem aqui compartilhar, dividir, né, uma aula caprichada. Fico feliz quando as pessoas aceitam esse desafio, esse convite, vêm aqui e dão um verdadeiro show, né? A gente aqui até uma hora dessas, né, buscando conhecimento, mas eu me vejo dos dois lados da mesa, né, como aluno e como professor, então fico muito satisfeito de ver que esse conhecimento é compartilhado. É legal que a gente senta aqui e a gente aprende de qualquer lado que a gente esteja, né? Bom, vamos agora ao exercício prático. A gente falou tanto hoje em empatia, em trabalho em equipe, em ser legal com os colegas. Eu vou fazer primeiro uma surpresa. Tivemos alguns cancelamentos e confirmações ali na lista, né, da visita técnica ao Porto no dia 31, sábado. E eu vou abrir mais 6 vagas para os colegas que estão aqui até o final da aula, né, como prêmio, inclusive, e eu só vou dar uma sugestão, que sejam 3 rapazes, né, 3 homens e 3 mulheres, nada mais justo, né, pessoal? O que vocês acham? Mas eu só vou dar essa sugestão, vocês acordem entre vocês, porque temos 20 e poucos alunos ainda, quase 30, mas a decisão é com vocês, tudo bem? Que comecem os jogos aí. A Raíssa já se manifestou, eu acho que quer ir ali. Manifestou. Então, se vocês puderem, vamos começar ali. Não falei nada. Vamos lá, pessoal. Bom, agora, eu não sei São quem... 6 vagas. Quem que tem interesse vagas. em ir, né? Vamos ver ali. Vamos ver quem está aqui, já está inscrito. Eu vou colocar deixa eu só, Alexandre, só deixa eu agradecer o Heriberto, não sei se ele precisa sair. Perfeito. Ou não. Heriberto, eu queria te agradecer. Muito obrigada por participar, por trazer teu conhecimento para a gente. Foi muito rica a aula hoje. Tá, eu acho que o pessoal gostou bastante. Já pediram, se tu puder compartilhar a apresentação com a gente, depois aí tu me manda e eu encaminho ali para o pessoal disponibilizar para ele. Tá Cris, bom? obrigado pelo convite, foi um prazer enorme, muito bom, agradeço aí o pessoal que participou, que escreveu no chat, que abriu o microfone, teve coragem de se expor e contribuir com a sua experiência, isso é muito legal, acho que torna sempre uma aula, né, dessa mais rica. Obrigado, Alexandre, também aí pela oportunidade, tá? A hora que precisarem de mim, sigo à disposição, tá bom? E, pessoal, forte abraço e desejo a vocês muito sucesso na vida de vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Se quiser continuar aí, pode continuar, né? Mas só já fica liberado. Então tá bom, Heriberto. Forte abraço, tchau. Até mais, a gente se fala. Tchau. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Eu compartilhei aqui no chat a lista atual, né? Perdão, eu acho que eu não incluí nessa lista o Jorge, né, Jorge? Jorge já estava aqui também. Vamos copiar a lista aqui de novo. Tá. Incluindo o Jorge. Mariana. Cara, eu sou besteira, né? Quem mais, pessoal? Mariana já está na lista, Mariana. O Jorge.
Então, a Mariana não precisa colocar na lista, já está ali. A Raíssa quer. A Raíssa entrou. Então, vamos lá. Raíssa... Eu quero. Raíssa, uma menina, uma do time feminino já entrou. Então, Já direito entrou. a... Quem mais, pessoal? Mais não alguém está quer? ainda na lista, né? Está sobrando vaga. Os mais interessados estão na lista e são os que estão na aula, tá vendo? Ô, Alexandre. Oi. Eu gostaria muito de ir, mas eu estou em São José dos Campos, não vou conseguir descer. Não, o imagina. Elton, que tinha pedido, ele hoje teve um compromisso lá com a esposa, ele não conseguiu participar da aula, ele tinha perguntado lá no grupo se conseguia entrar ainda. Eu sei que, se sobrar aqui, seria legal colocar ele. Bom. O Elton é da TKE, não é? Exato. Tá. Então o Elton vai entrar no crédito, porque eu sei que ele estava aqui nas outras aulas. Sim, participou, obrigado, apresentou Alexandre. na semana Apresentou, passada. então vamos... perdão, é Elton com H, é isso? É W, o Elton. O Elton. Faria então temos aí um do time masculino, um do time feminino. É o Elter, né? O Elton, é isso? É o Elton, é W-E-L-T-O-N. T-O-N. Tá. Depois eu só vou precisar complementar com o CPF, tá, pessoal? Mas aí peçam para eles entrarem no grupo. Olha, o Roberto tá? Eu quero, mas eu tenho certeza se estarei em Santos esse dia. Bom, Roberto, então vamos lá, vou te colocar, ok? Aí você vai fazer a gentileza de confirmar a tempo de incluir outro colega, se você não puder. Moiano. Quantos já temos? Então, a gente tem, entrou o Elton, o Roberto e a Raíssa. Já temos 3 vagas, certo? Mais algum colega, sabe que algum colega tinha interesse e fez inscrição e não conseguiu? Ô, Alexandre, tudo bem? Desculpa, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não consegui fazer aquela inscrição naquele link, eu faço para conseguir ir? Não, tudo bem. Agora, você depois entra no grupo, tem aqui o link no chat, tá? Do grupo da visita do dia 31, vou compartilhar novamente o link. Aí você só me complementa com o teu CPF. Não sei se você estava no início da aula, quando eu falei, a gente tem uma taxa de inscrição, né, para contribuir aí com a Fundação Senep de R$35. Sim. Eu coloco o Pix lá também, tá? Bom, pessoal, então a gente tá com 3 vagas ainda, né, no grupo. Vou deixar essas vagas aí como um coringa para a próxima aula. O Alceu falou, o Alceu tá na lista ou o seu? Ô, Alexandre, eu estou também aqui no Vale do Paraíba e eu estou com um colega de férias, cara. E eu estou dando suporte aqui para a equipe, né? Não, na excelente. semana, a nossa atividade aqui é transporte vertical, então o tempo todo tem gente subindo e descendo. Sem problema, meu amigo. Mas, como eu falei no começo, tá? Só para complementar aí, pessoal, que a gente vai ter uma agenda de visitas técnicas ainda até o final do curso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a paciência, o companheirismo aí de vocês, né, até essa hora, e obrigado para a professora Cristine por trazer mais uma excelente aula, com esse olhar mais humano, né, das relações pessoais. Cristine, por gentileza, suas considerações finais. Então, gente, muito obrigada. Opa. Espera aí que eu acho que a Raíssa... Isso, perfeito, vamos lá. Foi. Então, queria agradecer novamente, né? Queria agradecer o convite por participar, né? Ministrar essas disciplinas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essas 2 semanas. Estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, no meu e-mail. O meu e-mail é cristinefranzoni@gmail.com. Bem facinho o meu nome e sobrenome.
Vou colocar o material da aula passada, já pedi para o Heriberto, ele me passando, já peço para a Verônica subir o material para vocês, e aí fica lá disponível para vocês. Se precisarem de qualquer coisa, só entrar em contato, tanto da outra disciplina quanto dessa, ou com qualquer outro assunto também, estou à disposição de vocês no que eu puder ajudar. Estamos à disposição aqui na UFSC, se precisarem de alguma coisa. E acho que é isso, foi um prazer, E estamos a ordens. Então é isso aí, Cris. Muitíssimo obrigado. A gente se despede essa semana da Cris, mas agradeço. Mande um beijo para sua mãe querida, a professora Ana, que eu tenho a maior admiração agora pela Cris também. E essa parceria da Universidade Federal de Santa Catarina, através do LabTrans, que é uma referência para nós aí, em âmbito nacional, que topou essa capacitação aqui com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e a gente fazendo todo esforço aí para entregar um curso, uma capacitação de excelência para esse grupo que é top, Cris? Sim, aí, nossa, com certeza, bom. Pessoal muito bom, participativo, trazendo também as suas experiências pessoais, isso que é bom, essa troca que a gente tem. Isso aí. E bom, eu também falar que eu estou à disposição aqui no CEPED, que também vamos dizer assim, caminha junto com o LabTrans, que é o Centro de Estudos em Engenharia e Gestão de Desastres, e, então também estou nessa área de pesquisas de desastres, então se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Bom descanso, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Obrigado. Tchau. Até mais.